Assim, você tem que ler. Eu li os livros profanos da esquerda. Eles mandam matar, cara. Matar, mas assim, a rodo. Liquidar, passar régua. Pôr pra quebrar. É isso aí. Você conhece Elias Jabbour? Já ouviu falar desse nome? Não. Cara, vou colocar aqui o vídeo. Ele é assessor da Dilma Rousseff lá no Banco dos BRICS. Ah, já sei, eu vi esse vídeo aí nas redes. A gente não combina antes, o Elvis tem liberdade de selecionar e colocar o que ele achar melhor. Põe aí que vale a pena. Vou colocar para você ver aqui a loucura desse cara aqui. Ó, e assim, num momento em que a gente não vive... É loucura. Não é loucura. Não é loucura. Ele está falando o que os livros profanos da esquerda prescrevem. Escuta, Elvis. Isso aqui que você está falando é muito importante. Ele não é louco. Ele não está mentindo. Ele simplesmente... É aquela coisa, para eles... Eles vivem nesse meio tão fechado durante tanto tempo. Às vezes é a segunda ou terceira geração de comunista da família. Às vezes o avô dele já era comunista, o pai... Aí ele cresceu escutando isso, cara. Os livros profanos deles, não é só o Das Kapital, tem vários outros livros. Eles prescrevem isso aí, cara. Prescreve isso. Põe aí. Vamos lá. Pessoal, eu acho que Cuba tem vários problemas. Vários problemas. Mas os feitos da Revolução Cubana, tô falando, daqui 300 anos, vão ser lembrados para a história, entendeu? Tudo. Até os absurdos, os assassinatos, todo mundo. Quem morreu? Homossexuais, gente que era contrário ao sistema, tudo isso. Onde não acontece isso? Não, mas isso não é justificativo, Elias. Não pode normalizar isso, entendeu? Não tô normalizando. Agora, cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado... É um Estado que tá sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de... com esse grau de subversão ao sistema... Entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera. Vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Inimigos do partido. O termo é inimigos do partido. Ele tá abrindo o coração dele, cara. É importante, porque o que acontece? O Brasil é um país avesso à leitura. Então as pessoas não leem. Minha família, por parte de mãe, é de brasileiros, mas eles liam. Tinha biblioteca. Meu avô tinha uma biblioteca em casa. Eu não tenho mais biblioteca porque, depois é muito livro. Então eu não tenho... Antigamente não tinha como obter os livros, né? Hoje em dia na internet você lê tudo que você quer. Hoje em dia a pessoa coloca na parede um monte de livro para substituir os diplomas. O cara não tem diploma, então ele põe livro atrás. Eu tenho diploma e li um monte. Eu não preciso ficar, desculpa o termo, me jactando, né? Olha os livros que eu li, olha aqui os meus diplomas. Isso daí, para mim, é demonstração de que está em insegurança ou arrogância, sei lá. O que acontece? Como é um país de pouca leitura, e quando as pessoas leem, elas leem só o que está no círculo direto delas. Então, a pessoa está começando a ler no Brasil, a Bíblia tem mais gente lendo. Tem um monte de gente que fala que é evangélico e tal, e não lê. Você que começa a questionar a Bíblia, o cara não leu nada, leu muito pouco. Pastor, inclusive, hein? Mas está começando a ler a Bíblia. Agora, você precisa não só ler a Bíblia, você precisa ler um monte de livros importantes, livros que te dão a base, as referências do pensamento que você vai discutir. Que livro, por exemplo, você já leu, Abraão? Eu já li o Mein Kampf, do Hitler. Para entender o nazismo. Queria entender. Um livro fraco, não é bom.
Um nazista, que ninguém fala nada, que era muito pior do que o Hitler, em termos de articulação, é que ele estava num país melhor. É o Henry Ford, gênio. Ele colocou em prática a linha de montagem para o automóvel, já tinha linha de montagem, mas ele que criou o produto automóvel a $500. Mas ele era nazista, tem condecoração dele. As fábricas da Ford na Alemanha continuaram funcionando com trabalho escravo. Trabalhador capturado escravo. É que depois da Segunda Guerra, não dá para punir todo mundo. Então eles selecionaram lá uns para punir e os outros eles... Mas eu li o livro do Hitler, o Mein Kampf, e li do Henry Ford. Eu li o Corão. Ah, por que você leu o Corão? Eu li o Corão para entender. Eu li o Corão, não prega a paz. Ele não prega a paz. Ah, mas não é todo muçulmano que é terrorista. De jeito nenhum, não é todo muçulmano que é terrorista. Não é mesmo. Mas tem partes do Corão que, se interpretada ao pé da letra, elas determinam matar o infiel. Infiel. Né? E o Novo Testamento? O Novo Testamento, não. O Novo Testamento prega o amor. E o Velho Testamento? Respeito e temor. Então, assim, você tem que ler. Eu li os livros profanos da esquerda. Eles mandam matar, cara. Matar, mas assim, a rodo. Liquidar, passar régua. Pôr para quebrar. Verdade. Cuba matou menos do que a média. Quem matou mais do que a média? Camboja, Khmer Rouge, Pol Pot. O líder chamava-se Pol Pot. O partido, o PT dele, chamava-se Khmer Rouge. Rouge é vermelho, em francês. Era colônia francesa, antes. Então, era Khmer, que era dos antigos, a antiga cultura deles. O Khmer era tipo o Inca vermelho, vai. Os maias vermelhos, os astecas vermelhos, né? Rojo. Inca rojo, né? Rojo é vermelho em espanhol. Então, o Khmer Rouge é porque era os ancestrais deles lá, né, nativos, vermelhos. E o líder deles é o Pol Pot. Pol Pot matou 1/3 da população. 1/3 da população. De cada 3 habitantes, 1 morreu. Então, por exemplo, para ele identificar os inimigos da revolução, os inimigos do partido, eles matavam qualquer um que falasse uma língua estrangeira. Quer ver outro critério que eles usavam? Usar óculos. Se usasse óculos, é porque você lê. Você sabe ler? Mata. Pode ler um texto que seja dos nossos inimigos. É inacreditável a quantidade de gente que morreu naquele país. Mas morreu muito? Não, porque o país não tinha tanta gente. A média de uma revolução de esquerda é se livra de 10 a 20% da população. Eu vou repetir para as pessoas entenderem. Quando existe uma revolução que implanta uma ditadura do proletariado, que esse é o termo, comunismo é tipo o paraíso, você nunca vai chegar no comunismo, é tipo quando já não tem mais Estado, não tem mais partido. O que eles implantam é a ditadura do proletariado. E usam esse termo mesmo, ditadura do proletariado. Eles usam, não é o inimigo falando. E essa ditadura do proletariado, ela se livra alguma coisa em torno de 10 a 20% da população. Tem países que é menos, como foi a Iugoslávia. Tem países que é mais, como o Camboja. Cuba matou apenas 2% da população. Então, como no Brasil, matar uns 4 milhões de habitantes. Não é muito, né, Elvis? 4 milhões não está alto aí, né? Não, tá pouco. Tá pouco. De matar mesmo. Mas ela se livrou de 15% da população. Você tem uns 15% a 20% de cubanos e seus descendentes morando principalmente nos Estados Unidos e em outros países, né, como na Espanha, mas principalmente nos Estados Unidos. Então ele põe para fora quem? E quem eles vão atrás, lembra? Quem lê, quem fala um outro idioma, quem tem um ofício que não é imediatamente necessário. Talvez eles não matem todos os médicos e engenheiros químicos, mas se você for um cara, sei lá, uma função assim diferente, eles passam. Por quê? Classe média. A classe média questiona.
Rico é pouco, você coopta ele ou liquida ele, não faz número. Classe média, eles se livram da classe média. Então, Cuba, quem saiu de Cuba? Classe média. Quem fica? Quem está satisfeito? Quem não vai reagir? Quem vai ficar quieto? Imagina o seguinte, o Brasil se livra de 15% da população. Não vai acontecer isso no Brasil. 15% da população. No caso do Brasil, não dá para sair 30 milhões de habitantes. 35 milhões de habitantes. Não dá para sair 40 milhões de habitantes. Vamos arredondar o número. Não dá para o Brasil se livrar de 40 milhões para a Colômbia. Colômbia tem 40 milhões. Vai dobrar a população. Não tem lugar. A Argentina tem 40 milhões. São os 2 países mais populosos da América do Sul depois do Brasil. Não dá para sair 40 milhões. Não dá para sair 40 milhões nadando para os Estados Unidos, como foi de Cuba. Eles iam de boia, de bote. E quantos foram? 1 milhão e pouco. Dá para absorver 1 milhão num país de 330 milhões. Estados Unidos tem 330 milhões, tem 2 milhões de cubanos. Então, se tivesse uma revolução, seria como na China, para eles se livrarem, seria como na China, ou como na União Soviética. Iam matar, ia morrer de gente de fome. Se fosse uma revolução para valer mesmo. A Venezuela já saiu, mais de 10% da população da Venezuela já saiu, já caiu fora. Aí quando você se livra dessa população, o que acontece? Sobra casa. A casa que a família estava morando, ela pode ser ocupada por outras pessoas. Então alivia. Comida, num primeiro momento, não cai muito a produção de alimento, as estruturas, os ônibus, as coisas todas diminuem. A demanda, né? Quantidade de pessoas circulando. Então dá um alívio. Em tese é mais fácil de controlar, abastecer. Morreu muita gente na Rússia porque o Stalin vendia a produção para o exterior de alimento, para importar arma, para importar as loucuras dele lá. Então e óbvio, depois ele coletivizou e a produção caiu, né? Então esse é o desenhão. Esse é o desenhão de uma revolução comunista. É matar, é passar o cerol, cara. Passa o cerol. Está escrito para fazer. Está escrito para fazer. Está escrito, tem que acabar com a família, porque o ser humano, naturalmente, biologicamente, ele quer o melhor para sua prole. Então você sempre, em vez de buscar o que é melhor para o partido, e você ser um instrumento do partido, você quer buscar o que é melhor para sua prole. Biologicamente, uma pessoa que não faz isso é degenerada. Genes ruins, degenerada, genes ruins. Uma pessoa que não é degenerada não quer que o filho se rasgue, morra de fome. Não quer. Ele quer então melhor para o filho dele. Tem que ser um instrumento para o partido. Então ele tem que quebrar. Por isso ele fala, Karl Marx escreve lá, tem que acabar com a família. Várias e várias vezes. A forma que você vai acabar com a família é que eles tentam, né? E testam, e vão. Mas esse vínculo familiar tem que acabar. Vamos lá? É isso aí, cara. É isso aí. Tem vários outros caras que falam. Tem um que eu esqueci o nome do cara. Tem que pegar algo. Mas o conservador, eu conheço ele falando de um esquerdista sobre um amigo conservador, né? Ele falando, eu conheço um conservador que é gente boa, que é correto, mas não interessa, tem que matar. A esse conservador bom, uma boa cova, uma boa bala, um bom fuzil, para ele morrer e ser enterrado. Ele fala, também está no YouTube. Marina Chaú falando, eu odeio a classe média. O Lula falando, tem que ir para cima da família dos opositores e inimigos. Tem que ir lá importunar a mulher e os filhos. Que fizeram comigo. Foi o que fizeram comigo. Em mais de uma oportunidade. O mais famoso está documentado, foi em Santarém. Mas atacar a família é uma atividade corriqueira. A família não é um elemento... no caso nosso, é sagrado. Mas a família não é um elemento... É um inimigo, é ser destruído mesmo. É mal, é ruim. Vamos lá? Está escrito, gente. Não acreditem em mim. Abram e leiam. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta
Se for bem educada, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.